Hoje é quarta-feira, né? Não é sexta-feira, mas por conta de não da intempérie em si, mas por conta da influência da intempérie, nós decidimos semana passada ajustar então o momento do estudo que era para ser na sexta passada para hoje e para a próxima sexta-feira, dia 15, nós nos encontramos para o capítulo 12. Tá? Ficou dessa forma aí, tá bom? Espero que aqueles que aguardavam, digamos, um sermão mais tradicional não fiquem desapontados. E hoje nós estaremos então finalizando o capítulo 11 de Daniel, especificamente dando continuidade ali desde os versos 21 em diante, né? E por essa razão, por ser ainda uma quantidade razoavelmente grande de versos, eu não estarei lendo eles um por um. Eu só vou abrir uma apresentação aqui que eu havia esquecido e basicamente é a única que está faltando. E como nós já havíamos considerado anteriormente, a partir de agora nós começamos a lidar com mais de uma possibilidade de interpretação para um verso ou para uma frase simplesmente que aparecem a partir ali, principalmente do verso 26 em diante. Deixa eu só encontrar aqui e aí já mostro para vocês. Nós tínhamos finalizado justamente aqui nesta parte relacionada ao imperador chamado Tibério, né, Uhum. que é basicamente o imperador romano que está à frente do poder do império nos dias de Cristo. Inclusive, a partir do momento em que Cristo nasce, né? E, inclusive, Uhum. é, a, Vamos parando. ao mesmo tempo que, Uhum. por exemplo, nós finalizamos na etapa anterior com Nós vamos César Augusto, que é basicamente quem inaugura a fase de império no, no tempo de Cristo, né? Então, basicamente, as ameaças, além do Império Romano, também são a dinastia dos Herodes. Então, Herodes o Grande é aquele quem ordena o assassinato das crianças de 2 anos para baixo. E também o seu filho, chamado Arquelau, era temido por pelos pais de Jesus, né? Então eles prolongam uma estadia no Egito e ao mesmo tempo não retornam para Belém. Eles retornam para Nazaré. E assim Jesus é criado em Nazaré, principalmente por conta dessa ameaça. Então, se Cristo é situado geograficamente em Belém, da Judéia, né, sendo que ele já não era mais uma pessoa desconhecida, né, da dinastia, quem sabe não o mandariam ainda matar. Então Jesus cresce não como um belemita, mas como um nazareno. Então o Jesus que nós conhecemos dos evangelhos e na história é o Jesus nazareno ou Jesus de Nazaré. Tá? Qualquer outro Jesus, inclusive, diga-se de passagem, o nome Jesus era um nome tão comum na época, não tanto quanto José e Maria, mas era um nome comum. Né? Inclusive, existe uma evidência disso lá no livro de Atos. Haviam outros indivíduos que se chamavam assim ou simplesmente se nomeavam. Então, basicamente, muitos dos nomes que nós encontramos na Bíblia eram nomes comuns. Não havia uma variedade muito grande deles ali. Inclusive em Lucas capítulo 3, verso 1,
nós temos ali, então, a última comprovação que havia ficado do estudo anterior, ou de 2 semanas atrás, mais ou menos, que é relacionado ao imperador Tibério. Então, Lucas capítulo 3, verso 1, nós temos aqui uma evidência histórica. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Tiaconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Tá? Então, isso aqui é basicamente uma evidência histórica de como, quais eram as autoridades do tempo de Cristo. Né? Só que nesse caso aqui, quando Cristo já era basicamente adulto. É importante nós considerarmos que existe um hiato, né? Existe uma brecha, um espaço vazio que não é narrado, né? A infância de Jesus, ela não é mencionada nos evangelhos. Após o seu nascimento, existe um espaço em branco e basicamente pula para sua fase já adulta, tá bom? Então, Lucas 3, verso 1 é basicamente o que nós podemos sincronizar horizontalmente, um paralelo ali com o capítulo 11, verso 21 de Daniel, capítulo 11. Então, seguindo aqui em frente, com a nossa linha de sucessão, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Ok, já deve aparecer aí. Então, Tibério César, que é do ano, a partir do ano, eu não estou, deixa eu só aumentar esse tamanho aqui, até para contribuir que todos consigam enxergar. Então aí está aparecendo aí o Tibério César, e basicamente quando nós acreditamos, né, não são todos os expositores bíblicos adventistas que vão acreditar assim, tá bom? Alguns vão entender, por exemplo, que no verso 26 do capítulo 11, quando se fala de deixa eu só folhear aqui, deixar aberto no capítulo 11. Uns entendem que o verso 26 é como se fosse uma volta no tempo, ou seja, que depois de ter avançado aqui para César Augusto e Tibério César, alguns entendem que o verso 26 poderia ser, por exemplo, uma descrição ali da controvérsia existente entre Marco Antônio, Cleópatra e César Augusto, tá bom? Alguns vão entender dessa forma, outros vão entender de forma diferente, ou seja, uma continuidade da história, tá bom? Essa descrição ali de que alguns vão comer à mesa, no verso 25, despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul. E isso se deve ao fato de que o texto não é claro, tá bom? Ele só menciona essas expressões aqui a respeito da controvérsia entre o rei do norte e o do sul, mas não existem evidências tão claras a ponto de nós podermos concluir que está se referindo a uma pessoa ou outra especificamente. Então, a partir de agora, nós começamos a ter algo que pode ser uma dificuldade, mas que ao mesmo tempo, pelo menos até o verso 31,
ou até o verso 35, nós não devemos ter dificuldades entre os estudantes adventistas em relação a isso, tá bom? Assim, eu basicamente não me oponho a quem faz essa volta ao passado para detalhar um pouco mais a respeito de Cleópatra, Marco Antônio, tá bom? Mas eu geralmente sou inclinado a acreditar que o capítulo 11 de Daniel não tem por objetivo fazer esse detalhamento e ocupar mais frases, mais detalhes, mais informações dele para se referir a Cleópatra e Marco Antônio, tá bom? Até porque existem outros indivíduos, outras situações no futuro que já estão no nosso passado, que também são importantes e que também poderiam facilmente ser contemplados aqui, tá bom? Mas ao mesmo tempo, apesar de ter essa opinião, eu não posso é, apresentar como definição, tá bom? Então eu tenho a tendência então de acreditar que basicamente os versos 26 em diante eles contemplam esses indivíduos aqui, tá bom? O Diocleciano e o Constantino I, né? Inclusive Constantino, ele já é uma figura mais conhecida, e inclusive eu lembro que há várias semanas o Isidoro já havia, inclusive, feito uma pergunta mais específica e que, pelo menos, o nome dele foi mencionado aqui, tá bom? Então, nós vamos nos aproximando aqui, tanto dos reinos bárbaros, se for seguir essa segunda opinião aqui, quanto do papado, né? Então, não existe nenhuma dificuldade, inclusive eu vou detalhar isso um pouco mais, apresentando aqui algo baseado em um artigo da revista Ministry. Esse artigo ele não é novo, tá bom? Ele é lá da década de 1950. E aí eu vou compartilhar com vocês, inclusive, esse mesmo artigo. Então, basicamente, se formos seguir essa segunda opinião aqui, nós temos tanto o papado, antes de falar do papado, inclusive, um período aí de Constantino, tá? Entre os anos de 310, 313, né? E o papado é bem posterior, né? Para que o papado seja estabelecido, é necessário que aconteçam mais algumas coisas, até porque os reinos bárbaros eles se instalam na história, a- eles se estabelecem, melhor dizendo, a partir de 476. E é interessante a forma como o Império Romano do Ocidente cai, a queda do Império Romano do Ocidente. Justamente porque os bárbaros eles se infiltram na cidade de Roma, né? Seria impossível fazer uma invasão militar. Então eles conseguem se infiltrar na cidade de Roma e tomam essa cidade. Enquanto a cidade de Roma está sendo tomada, Constantino ele havia já, antes ainda no seu período, feito a transferência, né, de pelo menos parte do império para a cidade de Constantinopla, né? Então eu acredito que o nome Constantinopla seja ainda mais familiar para vocês. Então Constantinopla é uma cidade que é fundada por Constantino e se torna eventualmente a capital do Império Romano do Oriente. Então, o Império Romano do Ocidente, com capital na cidade de Roma, na Itália, deixa de existir, mas o Império Romano não. Ele ainda existe em Constantinopla, né? Então, a partir desse momento, nós temos os reinos bárbaros na Europa. E posteriormente, depois de Constantino ainda, é interessante que ainda durante o seu reinado,
é importante considerar que a sua conversão não apenas não pode ser comprovada, né? Ele foi, é, ele professou a fé cristã e tudo mais, mas não existe evidência concreta de conversão da parte dele. Tá? Constantino era um político e não um, um estadista religioso. Né? O que ele, o seu objetivo era a estabilidade do império. Por isso, com esse objetivo em mente, ele convoca o Concílio de Nicéia. Não porque ele estava interessado em estudar a palavra de Deus ou em conhecer a história da igreja. Ele estava interessado em consolidar o império e que houvesse unidade ali. Então, por essa razão, o Concílio de Nicéia é uma expressão dessa, dessa vontade da perspectiva dele. Tá bom? Embora importantes decisões foram tomadas nesse concílio, como, por exemplo, em 7 de março de 321, o Concílio de Nicéia, ele apresenta algo que não é necessariamente possui o mesmo formato de um decreto dominical, mas tem características semelhantes a uma lei. Né? Então, pela primeira vez na história, a observância do domingo ela surge de forma mais oficial, sendo que antes disso, o sábado era o verdadeiro dia de observância, inclusive nesse nessa nova fase da igreja cristã, já fundida ao império. Só que com o passar do tempo, né, desde os dias de Cristo, inclusive, a observância do sábado era um verdadeiro fardo por conta do judaísmo. Somente para a guarda do sábado haviam outras 39 normas específicas sobre como esse dia deveria ser observado, além do próprio quarto mandamento. Né? Então, em relação à lei de Deus, haviam 613 normas. Então, isso se tornou, por conta dessa forma de judaísmo, um grande peso. E, eventualmente, o domingo ele surge a partir do paganismo como sendo um dia de folga, tá? Sem inicialmente uma conotação assim religiosa. Né? Havia apenas a festividade pagã, chamada é, o, o dia dos soles invictus. Então, posteriormente, tempo de Constantino, novamente, nós temos aí esse ajuste, essa adaptação. Né? E nós vamos voltar a ver coisas assim quando estivermos dentro do Apocalipse e estivermos considerando, por exemplo, os 7 selos. Tá? Essa não será a única vez na profecia em que uma situação assim aparece. Então, o tempo de Constantino foi uma fase de concessão da parte da igreja cristã, do cristianismo. Os apóstolos ou discípulos de Cristo já estavam mortos. Possivelmente até os discípulos dos discípulos já estavam mortos ou morrendo. Tá? E a igreja cristã agora não era mais motivo de perseguição. E basicamente ainda havia aquela mesma estrutura consolidada no primeiro século, ou seja, uma, uma estrutura mais episcopal e também centralizada em bispos. Então, as diferentes localidades do império consolidaram bispos. Né? E basicamente o fato de ter os apóstolos terem pregado o evangelho em diferentes localidades do Império Romano ajudou a consolidar isso. Né? Então havia igreja em Roma, havia igreja em Éfeso, havia igreja em Filipos, em Colossos, em Laodiceia, em Corinto.
todas essas cidades tinham igrejas, e essas igrejas eram unidas quase como algo semelhante aí aos nossos distritos pastorais. Só que ao invés de... E haviam pastores também, tá bom? Só que ah, haviam então os bispados nessa forma episcopal aí, e cada um deles tinha um bispo para liderar. E de uma forma interessante, né? Sem uma razão assim tão específica, o bispo de Roma, com o tempo, ele começou a acumular cada vez mais autoridade eclesiástica que os outros. E, ao mesmo tempo, isso começou a incluir o uso de força militar. Na Itália, então, nós temos basicamente três reinos bárbaros: o dos Érulos, dos ostrogodos e dos vândalos. Esses três reinos bárbaros foram sumariamente expulsos da península. Tá? Não existe eu não lembro de nenhuma evidência histórica de que eles teriam sido eliminados, todos mortos ou extintos. No mínimo foram expulsos. Porém, não de uma vez só. Eram feitas campanhas militares. Afinal, os bárbaros, eles também tinham, apesar de não serem muito organizados, muito formais, muito sistemáticos, mas eles também costumavam guerrear. Então eles foram sendo expulsos e foram perdendo, né? Foram despatriados aos poucos. Então os ostrogodos, no ano de 538, eles são o último desses reinos a serem, no mínimo, convidados a se retirarem, né? Só que sem educação, evidentemente. E esse foi o momento, o evento que mais contribuiu, então, para que finalmente o bispo de Roma não fosse simplesmente mais o bispo, mas o papa. Né? A partir desse momento, 538. Então, o papado, a partir desse momento, é o nosso rei do norte, principalmente aqui a partir dos versos 30 e 31. Enquanto os reinos bárbaros ainda existem. Nós temos aí, de acordo com os chifres do animal terrível e espantoso, também os dedos da estátua do capítulo 2, nós temos 10 reinos, que atualmente então são consolidados. Quando nós avançamos aqui para a história, passando-se mais séculos aqui, nós estamos resumindo dessa forma, até porque já estamos abrangendo aqui uma certa quantidade de versos, tá bom? Já vou chegar aqui nas partes importantes. E nós chegamos aqui então, ainda continuamos com o papado totalmente consolidado, com o seu amplo domínio, que nós conhecemos como talvez a maioria como supremacia papal, que vai de 538 a 1798. Então, o papado é soberano nesse período, enquanto nós temos aqui os reinos bárbaros e, posteriormente, a França revolucionária. Me permitam trocar aqui de apresentação para que a coisa fique mais didática. Deixa eu ver se eu consigo fazer desse jeito aqui. Deixa eu só desabilitar aqui um pouquinho o compartilhamento. Já aparece aí para vocês.
Já aparece aí, só apertar aqui para compartilhar agora. Onde é que está aqui? Tem várias telas abertas ao mesmo tempo aqui. Bem, já deve estar aparecendo aqui. Então aqui nós já estamos começando a lidar com a mais de uma possibilidade de interpretação. Deixa eu ver o que exatamente. Então, quando você acredita que a, a partir do verso 26, ao invés de recapitular aquela fase que nós já vimos anteriormente, é, de Cleópatra, Marco Antônio contra César Augusto, no verso 32, quando acredita-se que existe uma continuidade, ao invés de uma recapitulação, nós podemos ter, por exemplo, aqui no verso 32, a prisão do Papa Pio VI, que ocorreu em 1798. Bom, após aí esse período de supremacia papal. Ao mesmo tempo que também se refere aí no verso 32 a esses povos que, inclusive, quem já leu o livro O Grande Conflito, os menciona até com certos detalhes. Né? Povos que permaneceram fiéis a Deus e a sua palavra, né? Como os valdenses, albigenses e huguenotes. Inclusive, quando se refere aí ao Ministério de Publicações, os valdenses são geralmente citados, né, pelos comportores evangelistas como uma fonte de inspiração. Né? Então, essa expressão aqui, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, fará proezas, possivelmente pode estar se referindo a eles também. Ao mesmo tempo que no verso 33 também pode estar se referindo aos mártires. Então, essa aqui seria a descrição então dos 1260 anos de perseguição do poder papal. E é interessante esse tipo de perseguição, sabe? Que ela é totalmente diferente de quando os cristãos eram perseguidos lá no primeiro século, né? Porque essa daqui é uma perseguição efetuada por cristãos, né? Não é por um poder ateu, um poder secular, é por um poder religioso. Então, um ateu pode até ser confundido por isso, né? Como isso pode? Um cristão perseguindo outro cristão. Então isso aconteceu, né? Pelo menos à primeira vista, e essa conclusão poderia ocorrer. Nós temos aqui esses dois eventos que são mencionados também em O Grande Conflito, como o martírio de John Hus, e não foi o único, existem outros que também foram martirizados. Assim como também o massacre dos huguenotes, que estão aqui também, tá? Que é conhecido então como o massacre ou a noite de São Bartolomeu, que aconteceu na França em 1572. Não tenho certeza absoluta se Martinho Lutero estava vivo ainda nesse período. Então, possivelmente o verso 33 se refira a isso, assim como também há a possibilidade do verso 34 estar se referindo aos reformadores, no sentido de que muitos recebiam a proposta de retratar-se da sua fé. Não, você pode ainda preservar a sua vida se você negar, se você se retratar daquilo que você tem ensinado. Desses que estão aparecendo aí para vocês na tela, somente Martinho Lutero, obviamente com a proteção dos príncipes alemães, escapa da morte. Tá? Os outros são martirizados. No verso 35,
nós temos aqui então a continuidade dessa descrição a respeito dos sábios que caem para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, que se dará no tempo determinado. É interessante que aqui mais uma vez aparece a palavra determinado, né? Essa palavra determinada, ela é semelhante ao que nós já vimos no capítulo 9, verso 24. Né? 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Tá? Então, de acordo com o contexto lá, se refere a 70 semanas, um período de 490 anos, que é dedicado, cortado, exclusivo para o povo judeu. Então, só lembrando isso aí, se algum dia vocês ouvirem aí a argumentação de que o sábado é só para judeus, né? Existe esse texto de Daniel 9, verso 24, que apresenta que não é o sábado, mas sim as 70 semanas, que era algo que era dedicado exclusivamente para os judeus. Nenhuma outra nação foi contemplada com isso, né? Porque o objetivo desse tempo está claro lá, nos versos 24 e 25. Era para que eles dessem fim ao pecado, à transgressão e o Santo dos Santos fosse estabelecido e fosse ungido também, né? Então, o que é para os judeus é isso. As 70 semanas ou 490 anos que eles tiveram uma oportunidade como uma nação para continuarem sendo o povo que anuncia a palavra de Deus ao mundo. Então eles tiveram esse período todo aí para que eles se ajustassem, né? Então, essa é uma demonstração de quanto Deus é paciente, perdoador, misericordioso, né? Ninguém pode reclamar dessa parte específica. Os últimos dias, então, que se referem aí no verso 35, acredita-se então que começam em 1798, cobrindo então até a segunda vinda de Cristo. Então aqui nós temos aqui este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á, engrandecerá sobre todo Deus. Tá? Nós vamos ver mais umas questões relacionadas a essas partes aqui a partir do verso 36 em diante, em relação ao que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já estudou há muito tempo, né? Não é nada recente o que eu apresentarei para vocês. Então, existe uma interpretação, tá? Inclusive de pioneiros adventistas, que identifica que aqui seria uma descrição da França revolucionária, a partir de 1789. Né? Esse não foi o primeiro e não foi o último pensamento de adventistas em relação a isso. Tá? Então, nós continuamos a nos referir aqui a mais de uma possibilidade de interpretação. Por quê? O texto ele não é tão claro a esse ponto. Assim como acontece aqui no verso 37, veja: não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá, perdão, acima de tudo. Então, as duas possibilidades que aparecem aí para vocês. A primeira, a França revolucionária, tá? Com o casamento como se fosse um mero contrato entre duas pessoas, e ao mesmo tempo a tentativa de abolir a religião no país. Mas também é possível que se refira ao papado, com a referência aí ao celibato, à virgem e à virgindade, ao mesmo tempo que também ele se considera o porta-voz de Deus, e se fosse somente isso em si, não teria nenhum problema. Mas o fato de que não lhe dá a devida honra
além de buscar se colocar em seu lugar. Até porque, basicamente, quem anuncia a segunda vinda de Cristo também é porta-voz de Deus, nesse sentido. Só que não é esse o significado de como o papado, no período aí da sua supremacia, na Idade Medieval, se apresenta. Ele se apresenta como Deus, tá? Ou como substituto de Cristo, que virtualmente é a mesma coisa. E se vocês se lembrarem, essa é a mesma mentalidade dos imperadores gregos, persas, romanos, babilônicos, e romanos, inclusive. A mesma mentalidade. Quando o indivíduo ele se assenta no trono e se proclama como Deus. Né? Então, basicamente, pode-se entender que o papado ele absorveu para si todas as características dos impérios anteriores. No verso 38, nós continuamos com essas duas possibilidades aqui. Em seu lugar honrará um Deus das forças e um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, pedras preciosas e com coisas agradáveis. Então, nós temos aqui o fato de que possivelmente seja uma referência ao uso do poder político e militar, além dos deuses de metais e de pedras, que é o culto aos santos, e também basicamente seriam aí pessoas já falecidas e com o passar do tempo surge esse conceito aí da, da assunção e também da beatificação. Né? E aí, basicamente, são deuses ou santos que os cristãos primitivos não adoravam. Ao mesmo tempo, isso também pode ser uma referência ao estabelecimento do culto à deusa da razão, instituído em Paris em 1793. Existe então também essa possibilidade, né? Como vocês podem conferir aí nessas duas imagens aí. Verso 39, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. A partir daqui nós começamos a ter mais dificuldades, porque o texto ele continua não sendo claro. Tá? Eu vou apresentar mais alguns detalhes mais específicos sobre os estudos adventistas para vocês logo mais. Tá? Mas veja que aqui existe uma menção ao Egito. Né? Só que o Egito não existe mais há muito tempo, desde que as forças romanas, né, ou as forças gregas e romanas tomaram o Egito. Tá bom? Então o Egito não representa mais o rei do sul, porque desde o verso 31 existe uma transição, né, do literal e local para o espiritual e global, um significado mais simbólico. Então, em 1798, nós temos aqui o papado sendo aprisionado pelas forças do Rei do Sul aqui, que basicamente estão sendo representadas pela Revolução Francesa. Napoleão, então, ele possivelmente pode ser retratado aqui como o Rei do Sul, porque ele faz uma tentativa e ele é muito mais conhecido, inclusive, que alguns aspectos do papado, tá bom? Ele tenta organizar um império e nós sabemos que ele não teve sucesso nesse sentido. Então a Bíblia foi queimada em praça pública e percebam que não é possível, né?
não foi possível o estabelecimento de um poder mundial. Ao mesmo tempo, também que não foi possível abolir a religião por completo. Bom, deixa eu ver se nós encontramos aqui mais alguns detalhes. Sim, aqui no verso 41 do capítulo 11, nós não temos nenhuma confirmação a respeito de qual poderia ser a melhor interpretação para esse verso, né? E mais alguns aspectos eu apresento logo mais. Mas eu acredito que isso aqui pode ser uma referência, né, ao capítulo 18, verso 1 do Apocalipse. Isso porque nós temos essas três nações que também não existem mais, que são Edom, Moabe e os filhos de Amon. Então, para quem conhece a história do povo de Israel, Edom, Moabe e Amon, eles são nações familiares do povo de Israel. Então, eles compartilham laços sanguíneos, mesmo que tenham se distanciado. Então, isso aqui poderia ser aí uma possibilidade de do que aparece lá, então, no capítulo 18, verso 1 do Apocalipse, que seria o último chamado de Deus à humanidade, aos seus, às suas ovelhas, aquela linguagem lá que Jesus utiliza nos evangelhos, a respeito de as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, virão a mim. Então, o último chamado de Deus, né, que é feito para a grande Babilônia, no contexto do Apocalipse. Mas nós não temos como apresentar isso como definição. É uma possibilidade, pelo fato de que no Novo Testamento a igreja é o Israel espiritual, né? Então, alguns não defendem essa ideia, mas nós temos continuamos crendo de que a igreja, que não é somente a igreja adventista do sétimo dia, obviamente, a igreja de Deus, ela é representada por um Israel espiritual. E Deus tem seus filhos em outros recantos da terra, que Deus pretende congregá-los em um só povo. E, evidentemente, essa forma de congregar em um só povo não é o ecumenismo. Ah, tá bom? Não é o ecumenismo. Deus pretende chamar o seu povo de outra maneira, né? E nós conhecemos isso por três mensagens angélicas, por sacudidura, por diversos outros fatores aí. Entrará na Terra Gloriosa seria basicamente a continuidade do que eu estava apresentando agora há pouco, né? Então, aqui nos versos 42 e 43 também, nós ainda continuamos com essas duas possibilidades, de que. é, e aí existem divergências, tá? Não temos unidade de pensamento em relação a isso, até porque o texto não é claro. Então, vai haver aqueles que defendem que se trata do papado, enquanto vai haver outros que apresentam que é a conduta da França durante a Revolução Francesa. Por exemplo, os que aplicam os versos 36 a 39, né, ao papado encontram aqui um quadro, então, do clímax na sua carreira, enquanto uns identificam o papado como o rei do norte, outros diferenciam os dois. E outros que consideram que os versos 40 ao 45 têm seu cumprimento no colapso do Império Otomano em 1922. Né? Então, ao longo da história surgiram diferentes pensamentos aí, inclusive durante o movimento adventista. Tá? Quando eu digo movimento adventista, eu me refiro especificamente ao período anterior à organização da igreja, né? Então, o movimento adventista é um movimento ecumênico, formado por diferentes denominações
protestantes. Bom, eu acho que a partir daqui nós não temos aqui mais nada que possamos utilizar. Deixa eu sair dessa apresentação e para nós encaminharmos aí para um fechamento, me permitam mostrar aqui ah, algumas conclusões apresentadas aí em um artigo da revista Ministry. Se não me engano, acho que eu já saí beleza. Que é da década de 50. Deixa eu só confirmar isso aqui para vocês. Então, isso aqui que eu estarei apresentando, então, é a revista de março de 1954. E aí depois eu estarei compartilhando com vocês isso juntamente com outros materiais aqui que nós temos. Então, nós tivemos basicamente um grupo de estudo designado por um comitê de estudo e pesquisa bíblica para estudar especificamente Daniel capítulo 11. Esse comitê analisou então cuidadosamente diversos manuscritos colocados em suas mãos por seu presidente. Então esses manuscritos eles são originados de estudos feitos por pessoas ou por estudantes de teologia adventistas aí das diferentes divisões, tá bom? Sempre isso sempre foi feito dessa forma, né? Pelo menos em tempos mais recentes. Inclusive a última vez que isso foi feito foi aí por volta do ano de 2015, a partir desse período aí, 2014, 2015, no contexto aí do tema que surgiu sobre a ordenação da mulher. Então, diferentes teólogos estudaram, enviaram aí os seus estudos e as suas considerações, e um comitê de estudo ele vai recebendo esses materiais aí. Então, voltando aqui para Daniel 11, foi feito um cuidadoso estudo desses manuscritos, isso aí ainda na década de 1950, e aí o grupo de estudo apresentou ao comitê o seguinte relatório como julgamento e conclusão ponderados referentes aos problemas apresentados aí em relação à interpretação de Daniel, capítulo 11, principalmente os versos 36 a 45, em sua relação com a posição histórica dos adventistas do sétimo dia a respeito desses versículos. Bom, então nós não podemos dizer que nós não temos nada, não temos posição nenhuma. Tá? Nós só não podemos definir algo específico, mas isso não é a mesma coisa que dizer que nós não temos nada a dizer a respeito do assunto. Então, com respeito aos versos 11 a 35, sentiu-se que esses versos não apresentam grandes problemas. Houve algumas pequenas diferenças de opinião entre os teólogos da Bíblia em relação à interpretação de certos versículos e em relação à aplicação de algumas das profecias à história passada. Apesar disso, o comitê considerou que, no geral, há um consenso bastante amplo entre nossos expositores sobre essa seção do capítulo e, portanto, não haveria sentido em abordar esses versos no relatório final que eles apresentaram. Agora, com relação aos versos 36 a 39, o comitê reconheceu que essa passagem tem sido interpretada de diferentes maneiras, tanto no passado quanto no presente. Quando eu digo presente, eu estou me referindo à década de 1950. Portanto, apresenta um problema que exige, então, uma consideração cuidadosa da parte deles na ocasião. O comitê estudou longamente as diferentes opiniões defendidas, né? Lembrando que
diferentes teólogos enviaram seus materiais. Então, havia material sobrando para isso. Também os ensinamentos dos pioneiros adventistas sobre a interpretação desses versos apresentou algumas observações. A primeira delas é que os pioneiros adventistas, eles foram durante os primeiros 25 a 30 anos da história unânimes em afirmar que Roma papal é o poder mencionado por Daniel nesses versos, 36 a 39. Não se poderia chegar a nenhuma outra conclusão após um estudo mais cuidadoso da literatura da igreja durante esse período. Inclusive, Guilherme Miller sustentava essa visão já em 1842. Né? Essa foi também a interpretação apresentada por Tiago White em muitas ocasiões. A primeira sendo em uma publicação de 1847, intitulada Uma Palavra ao Pequeno Rebanho. Então ele diz: Miguel se levantará no momento em que o último poder, no capítulo 11, chegará ao fim. Ao seu fim, e não houver ninguém para ajudar. Esse poder é o último que pisoteará a verdadeira igreja de Deus. Esse último poder que pisoteará os santos é apresentado em Apocalipse 13, 11 a 18. Seu número é 666. Então aqui ele faz o vínculo entre o capítulo 11, versos 36 a 39, com os Estados Unidos da América. Então essa era a interpretação que eles tinham na ocasião. E mais tarde, numa um outro periódico chamado Review and Herald, de 29 de novembro de 1877, Tiago White defende essa posição no texto da seguinte maneira, abre aspas, vamos dar uma breve olhada na linha profética 4 vezes representada no livro de Daniel. Então, lembrem aqui daquela tabela que eu apresentei para vocês em ocasiões anteriores aí. Continuando, admitir-se-á que o mesmo assunto é ignorado nos capítulos 2, 7, 8 e 11, com a exceção de que Babilônia é deixada de fora nos capítulos 8 e 11. A primeira descreve a grande imagem do capítulo 2. Então, no capítulo 2, aqui Babilônia, Pérsia, Grécia e bronze e ferro. Todos concordam que esses pés não são turcos, mas romanos. E à medida que descrevemos o leão, o urso, o leopardo e a besta com 10 chifres, representando a mesma coisa que a grande imagem, novamente todos concordarão que não é a Turquia que é lançada na chama ardente, mas a besta romana. Assim, no capítulo 8, todos concordam que o pequeno chifre que se levantou contra o príncipe dos príncipes não é a Turquia, mas Roma. Então, se eles já consideravam o chifre pequeno dessa forma, o que se poderia se dizer daquela tentativa de nomear o chifre pequeno como se fosse o Antíoco Epifânio lá que nós vimos entre os macedônicos. Né? Continuando aqui novamente. Em todas essas 3 linhas até agora, ou seja, até o capítulo 8, Roma é a última forma de governo mencionada. Agora chega o ponto da discussão no qual isto muito depende. O 11º capítulo da profecia de Daniel abrange a área ponderada pelos capítulos 2, 7 e 8. Se sim, então o último poder mencionado nesse capítulo é Roma. Então, ao mesmo tempo, Tiago White aconselhou cautela a dar uma interpretação definitiva de profecias não cumpridas. Ele também alerta contra remover os marcos plenamente estabelecidos no movimento do advento.
Então, quando esse artigo apresenta essas linhas, ele não deixa dúvidas em que Tiago White considerou em 1877 que o poder mencionado em Daniel 11, 36 a 39 é Roma papal e que este era um marco plenamente estabelecido no movimento do Advento. Até mesmo um indivíduo chamado Roy Smith, que é um dos pioneiros adventistas, ele escreveu longamente sobre Daniel e Apocalipse também, que mais tarde se afastou dessa visão, mas em 1862, em um artigo nessa mesma revista, a Review and Herald, de 13 de maio de 1862, sob o título "O Papa removerá a sede papal para Jerusalém?", uma pergunta, né? Porque havia haviam algumas declarações na época sobre essa possibilidade. Então ele apresentou nessa mesma época esse artigo intitulado dessa forma. Então Smith ele cita uma declaração do Mercury de Liverpool, que era também uma publicação secular da época, no qual se afirma que um certo plano estava em andamento, que apontava para a concretização do plano favorito de Pio IX de remover a sede do papado para Jerusalém, seria uma transferência. Isso é comentado então por Smith da seguinte forma: o item acima não é significativo, considerado em conexão com Daniel 11:45. Então essa declaração confirma o fato de que havia certa unanimidade entre os líderes da igreja com relação ao nosso ensino, ou seja, de que Roma, em sua forma papal, é o poder mencionado ali na passagem dos versos 36 a 39. E que o papado também é um dos poderes mencionados nos versos posteriores de Daniel 11. Tá? Nós temos mais algumas declarações ainda nesse artigo. Tá? Posteriormente, o Smith ele muda de opinião. Tá? Isso não é incomum de acontecer. Né? Então ele passa a considerar que o rei do norte aqui, em Daniel 11:36, seria um novo poder, como a França ou a Turquia. Né? Isso posteriormente. Ah, voltando para as considerações da comissão, né, ou do comitê, ele considerou que um cuidadoso estudo de Daniel 11:36 a 39 revela características marcantes do papado e uma imagem notavelmente clara da bajulação e do engano desse poder em suas atividades históricas e práticas religiosas. Esses versos, eles são paralelos não apenas aos versos acima mencionados, nos capítulos 7 e 8, mas também a 2 Tessalonicenses 2:4. E também Apocalipse 13, versos 5 e 6. Então, a conclusão unânime do comitê é que, tanto historicamente quanto de acordo com uma interpretação do texto, Daniel 11, 36 a 39 deve se referir ao papado e que esses versos são paralelos a Daniel 7, versos 24 e 25 e Daniel 8, versos 23 a 25, né? Que sempre foram considerados pelo Ministério Adventista do Sétimo Dia como se referindo ao papado. Bom, e aí, posteriormente, eu vou mandar aí esse procurar mandar esse artigo na sua forma plena aí para vocês, tá bom? Para que haja aí uma possibilidade, uma leitura
mais tranquila aí da parte de vocês, tá bom? Em relação ao capítulo, perdão, ao verso 45, por exemplo, do capítulo 11, nós temos uma recomendação ampla de cautela por parte de Tiago White, no sentido de que nós não temos uma possibilidade de definir, tá, o significado mais pleno desse verso. Tá bom? O que nós temos, então, até o momento, é justamente uma relação com o papado em 1842 ainda, né? E a posição dos pioneiros era justamente essa. Só que basicamente nós temos então uma conclusão prévia, isso considerando aqui Daniel 11, de que o poder mencionado no verso 45 pode ser, aí eu estou escolhendo essa palavra aí justamente por conta no sentido da possibilidade de que seja o mesmo poder mencionado em Apocalipse capítulo 13, versos 11 ao 18, e especialmente ali no que se refere ao significado da marca da besta. Bom, queridos, basicamente então é isso que eu precisava apresentar para vocês até o capítulo 11. E como vocês já perceberam, pelo menos até o verso 35, nós temos aí uma interpretação histórica mais consolidada, embora já comecem a haver poucas divergências, mas que não são aí significativas, e que ao mesmo tempo podem ou não contribuir, mas o mais importante é justamente isso aqui. Deixa eu até voltar aqui para finalizar com a nossa tabela aqui, que eu estava mencionando ela indiretamente no artigo que eu estava considerando até agora há pouco. E aí com isso nós finalizamos esta apresentação aqui de hoje. Então vejam aí a tabela, né? Então essa tabela eu vou mandar para vocês também. Então nós temos aqui uma interpretação horizontal, né? Desde o capítulo 2 com os itens de metal da estátua, e que eles se alinham horizontalmente com as outras visões que Daniel tem na sua época, né? Os animais do capítulo 7, no capítulo 8 também os outros animais, e uma apresentação mais centrada aí nos reinos do norte e do sul no capítulo 11. Então você tem aqui essa perspectiva, tá bom? Entre os reinos. Tá? Então isso aqui que é o mais importante. Não precisamos assim considerar as minúcias da história para nós entendermos isso. Apenas entendendo que a interpretação do capítulo 2 é a interpretação mais fundamental de todas, né? Não teremos dificuldades para entender as dos capítulos seguintes. Tá bom? Então você tem aqui essas correspondências, né? Como é o caso aqui, por exemplo, das pernas de ferro e a sua identificação posterior com o Império Romano, assim como você também tem aqui esses pés de ferro e barro, também como uma identificação de um Império Romano centralizado no papado, nos reinos bárbaros, depois as nações europeias que temos na atualidade, e esses símbolos aqui do animal terrível e espantoso, o chifre pequeno, e aí posteriormente os reis do norte e do sul, assim como também a pedra que foi vista lá no capítulo 2 também é uma representação da obra de Cristo em diferentes manifestações, né? O juízo divino, a purificação do santuário e como Cristo se levanta sob a identificação de Miguel aí. Nós vamos ver isso na sexta-feira, se Deus quiser, a partir do capítulo 12 aqui. Tá?
Então, eu vou estar mandando isso aí para vocês, mas nós temos aí então, na sexta-feira, o capítulo 12, para nós encerrarmos o livro de Daniel, e aí nós teremos melhores conclusões. Queridos, então basicamente essa é a minha apresentação aí por hoje. Não sei se há alguma pergunta. Eu escolhi uma música aqui que eu acho que não deve ser muito conhecida de vocês, mas ela tem a ver com o livro de Daniel aí. Deixa eu colocar aqui. Enquanto isso, vocês vão pensando se há alguma pergunta e aí em seguida nós encerramos aqui. Deixa eu compartilhar som também. Quase como Daniel. Meu irmão procura ser tal qual Daniel, com resolução lutar, vencer o mal cruel. Faze como Daniel, servo eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Não se turbe o coração, deixa timidez. Muitos males cairão perante intrepidez. Fazem como Daniel, servo eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Para o crente no Senhor, há nas trevas luz. Ele avança sem temor, em nome de Jesus. Faze como Daniel, servo eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Amém. Muito bem, vamos orar. Grandioso eterno Deus, agradecemos ao Senhor pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra, o livro de Daniel, e mesmo em meio a tantos detalhes, perceber o principal, o mais importante, que no meio da sucessão dos reinos, enquanto os dominadores da nossa época e das épocas passadas, eles vão se sucedendo, um vai vindo após o outro, mas acreditamos que em breve chegará o momento em que o Senhor estabelecerá o seu reino eterno, que não terá fim e que jamais passará a outro povo. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão daquilo que é necessário em relação ao livro. Pela tua graça, na sexta-feira, possamos concluí-lo. E o mais importante, que o Senhor nos acompanhe e nos conceda a tua paz e segurança
dá-nos um descanso reparador nesta noite. E nos suplicamos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Mas, Queridos, Deus abençoe. Não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, mas estão liberados aí. tá ótimo. Mas daí você vai mandar, então já está completado aquele gráfico que você fez lá dos tempo em tempo, assim, de cada Isso, parte a da tabela sim. tabela, isso. Isso, Ah, a sim. tabela já está completa, né? Ah, Aí tá, daí isso daí. ela só tem mais alguns detalhezinhos lá no final, porque tem Uhum, uns períodos de tempo no capítulo 12 que são muito importantes para uhum, fechar essa boca do saco aí. E aí, a partir uhum. desse momento, já estará tudo concluído. Ah, tá. Daí eu vou imprimir, daí eu, o povo que a gente aqui da igreja, daí eu vou dar para cada um imprimido, né? Que é bem importante. Nossa, muito importante. Maravilha. Cláudia, muito obrigado. Deus abençoe. Também aos demais irmãos aí. Até sexta-feira, se Deus quiser. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigada, Lucas, que está sendo uma grande bênção. Tanto o domingo como esse estudo. Olha, que bênção. Que Deus te use cada vez mais. Mas então, povo de Deus, então é hora de dar tchau. Tchau, Lucas.